Eu sou Flávia Guiar, ginecologista e obstetra e, acima de tudo, mãe. Eu sempre quis ser médica. Desde a minha adolescência eu sonhava com isso, eu me formei e eu vim aqui para Ribeirão Preto para fazer residência na Faculdade de Medicina aqui da USP. E eu terminei minha residência e resolvi ficar aqui na cidade, comecei a trabalhar. Enquanto isso eu fui fazendo um mestrado aqui na faculdade. E eu entrei num plano de saúde, abri um consultório, comecei a atender minhas pacientes. E aquele ideal da faculdade, né, de atender as pacientes, de fazer parto normal. Durante alguns anos eu consegui ainda manter isso, mas dentro do sistema de atendimento de plano de saúde é muito difícil você equacionar, né, ganhos honorários médicos com boas práticas de assistência dentro da obstetrícia, porque a obstetrícia é uma especialidade muito particular. Um trabalho de parto ele dura muito tempo, 10, 12 horas, mais que isso, e por valores de honorário médico fica muito difícil a gente conseguir fechar essa conta. Por conta disso, eu fui percebendo que ao longo dos meus anos de assistência, né, a nível de saúde suplementar, as minhas taxas de parto normal foram caindo vertiginosamente. Até que chegou num ano que eu percebi que eu tinha menos de 10% de partos normais. Naquele ano eu decidi que eu não mais seria obstetra. Eu já estava muito bem estabelecida dentro de uma subespecialidade da ginecologia, né, fazendo cirurgia vídeo-laparoscópica, esteroscopia, e eu abandonei a obstetrícia. Até que eu me casei. Depois de um tempo de casada eu resolvi tentar engravidar. Nesse processo da tentativa da gravidez eu descobri que eu tinha um problema ginecológico muito sério chamado menopausa precoce, que é uma impossibilidade completa de ter filhos, porque há uma falência dos ovários. Aquilo para mim foi uma fase muito terrível da minha vida, eu me senti muito desamparada, muito angustiada, mas eu nunca perdi a fé. A minha história é de muita fé, de muita crença em Deus, e eu pedi muito para ser curada, apesar de que isso não existe dentro da medicina, né, uma cura para a menopausa precoce, mas pela misericórdia e bondade de Deus eu fui curada e eu consegui engravidar espontaneamente, e eu me vi grávida do meu primeiro filho, o Rodriguinho. E como obstetra eu achei que eu tinha todas as armas, as ferramentas para levar essa gravidez, e eu imaginava que eu teria um parto normal. E eu não me preocupei muito para me preparar para o parto. Eu achei que tudo iria acontecer, eu entraria em trabalho de parto, meu filho ia nascer, como acontece com todas as mulheres. E eu me vi durante a gravidez muito mais preocupada com enxoval, com lembrancinha, com outras coisas, do que com a preparação para o parto em si. E aí chegou na 39ª semana de gravidez, eu com uma barriga enorme, já cercada de medos, ansiedades, dúvidas, aquelas questões que a gente vem se perguntando: será que vai dar certo? Como que será que essa dor do trabalho de parto? Muito medo. E sofrendo pressões externas, os familiares: que dia que vai nascer, né? Todos moram longe, como é que a gente compra passagem, para que dia que é? E uma série de outras questões. E eu sucumbi, eu pedi para minha obstetra para fazer uma cesariana eletiva. A minha cesariana eletiva foi no dia 16 de maio de 2012. Rodriguinho nasceu num ato cirúrgico. Graças a Deus ele nasceu bem, não precisou de nenhum tipo de atendimento, mas na sala de parto mesmo eu já senti o impacto da minha decisão. O meu filho nasceu, eu queria vê-lo, eu queria estar perto dele, e ele ficou alguns segundos ali pertinho de mim, eu pude vê-lo e ele logo foi levado, e eu fiquei: cadê meu filho, cadê meu filho? Depois eles trouxeram para mim, eu pude sentir um pouquinho o cheirinho dele, tocá-lo, tiramos aquelas fotos tradicionais, e ele foi levado para o berçário. Eu fui para a sala de recuperação, eu fiquei 2 horas na sala de recuperação anestésica, eu subi para o quarto e meu filho ficou mais 5 horas no berçário longe de mim. E nesse período eu me senti completamente angustiada, desamparada, arrependida, querendo estar com meu filho, me perguntando por que ele não estava ali comigo, o que estava acontecendo com ele, como que ele estava. Eu nem sequer tive tempo de vê-lo, né? Ter aquele primeiro contato, ver com quem que ele é parecido, contar o dedinho de mão, de pé, poder sentir o meu filho.
E aí ele chegou 5 horas depois, já adormecido. Eu tentei amamentá-lo, não consegui. Depois eu tive bastante dificuldade naqueles 2 dias que eu passei no hospital. E eu fui para casa, me sentindo desamparada, com muitas dúvidas em relação à amamentação. E no transcorrer daqueles dias de pós-parto, com todas as mudanças que esse pós-parto traz, as mudanças hormonais, as mudanças do estilo de vida, aqueles primeiros dias de maternar com muitas dúvidas, eu me vi muito desamparada, essas dificuldades da amamentação se perpetuaram. Eu fui introduzindo mamadeira e com o tempo meu filho foi parando de mamar no peito e por fim desmamou. Nesse processo, nesse meio tempo, na gravidez ainda do Rodriguinho, eu tinha criado um grupo, né, no Facebook chamado Gravidinhas e Mãezinhas. Esse grupo começou com 17 amigas, nós trocávamos figurinhas sobre a maternidade, o grupo foi crescendo. Depois que o Rodriguinho nasceu, o grupo já tinha mais ou menos umas 300, 400 mães. E aí eu vi no grupo uma mãe com um bebê pendurado num sling, um carregador de bebês. E eu achei aquilo muito interessante, me interessei em poder carregar o meu bebê para ter as mãos livres, poder fazer outras coisas. Eu fui atrás da pessoa que fazia esse carregador de slings, que é a Tayane Caetano. Eu entrei no blog dela, era para escolher uma estampa para o sling, imagina. E de cara eu dei de cara com o relato do parto dela. A Tayane é uma enfermeira obstétrica, na época ela era enfermeira emergencialista, ela engravidou, ela resolveu ter um parto domiciliar, ela pariu em casa e o relato do parto dela, na hora que eu me dei, que eu encontrei esse relato, que eu li, para mim o meu mundo caiu. Eu me envolvi naquele relato, eu chorei as minhas dores de não ter parido, as minhas dores de não ter amamentado. Eu me senti uma pessoa que roubou a sua própria experiência de vida. E a partir daquele momento abriram-se os meus olhos. Eu falei, meu Deus, o que as mulheres estão perdendo quando elas abrem mão de viver a experiência do parto? E aí eu fui buscar esse sling, cheguei lá, eu encontrei a Tayane, ela me entregou uma caixa com sling, eu peguei a caixa, coloquei do lado do sofá e sentei e falei, vamos conversar? E a partir dali a gente começou a se conhecer, nós nos tornamos amigas e começamos a construir uma relação muito bacana. E a Tayane me apresentou um mundo diferente da obstetrícia que eu não conhecia, que é o mundo da humanização. E eu ficava me questionando, meu Deus, aonde que eu estava, que esse mundo paralelo existe, eu nunca me dei conta que ele existe, né? Que pessoas são essas que praticam uma obstetrícia tão diferente daquela que eu conheci na minha formação tradicional? Que mulheres são essas que querem parir, que não querem ter intervenções, que querem ter parto natural, que não aceitam um soro, episiotomia, né? Por que essas mulheres querem viver o parto dessa forma? Qual que é o problema dessas intervenções? E aí eu comecei a reestudar a obstetrícia, coisa que eu já tinha abandonado algum tempo atrás. Eu comecei a ler, a estudar coisas que eu nunca tinha me atentado para estudar e de repente foi um quebra-cabeça que as peças foram se juntando e tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. E aí, 10 meses depois do parto do Rodriguinho, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí eu me vi grávida de novo e com uma oportunidade de reescrever a minha história, não só como mulher, né, mas como profissional também. E aí eu decidi que eu não cairia no mesmo erro da gestação passada, que eu iria me preparar para o parto. E eu busquei grupos de apoio ao parto, eu me envolvi com mulheres que estavam passando pelo processo da gestação junto comigo. Eu fiz yoga, eu preparei o meu corpo, eu fiz pilates. Nesses grupos de yoga a gente conversava sobre parto, sobre empoderamento, a gente trocava informações. E ao longo da gravidez eu resolvi voltar a atender obstetrícia. Nesse modelo diferente, né? No modelo do atendimento humanizado. E eu tive a honra, o privilégio de atender o primeiro parto humanizado hospitalar de Ribeirão Preto. Eu atendi uma mulher fantástica, muito empoderada,
na sua segunda gestação, que teve um parto completamente natural no Hospital RDO Viver. Foi um parto cujo bebê nasceu na água. Foi a minha primeira experiência de acompanhar um parto na água. E eu lembro que quando esse neném nasceu, todos choravam na sala e eu chorava muito, 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 porque eu estava ali me redescobrindo, né, como obstetra, entendendo que tudo que eu tinha vivido como médica, dali para trás não fazia o menor sentido, que aquilo ali sim, aquilo era uma assistência que eu gostaria de oferecer para as mulheres dali para frente. E eu atendi alguns partos nesse modelo até o final da minha gestação e no final das contas, no meio da gravidez para o final, eu assisti o filme Renascimento do Parto. O filme estava lançando na época, em julho, agosto de 2013. Depois que eu assisti esse filme ele sintetizou, ele foi um resumo de tudo que acontece no Brasil, da assistência obstétrica brasileira e tudo aquilo que eu queria lutar contra, né? E naquele filme, depois daquele filme, eu decidi para mim que eu gostaria de ter um parto domiciliar. Que para mim o hospital poderia ser uma interferência que pudesse me atrapalhar no processo do parto. E construir esse parto domiciliar junto com meu marido, buscar uma equipe que pudesse me assistir, né, me empoderar, me informar, me preparar para esse passo, foram meses de muito estudo, de muita dedicação, assistimos muitos vídeos, conversamos muito sobre as possíveis intercorrências, como seria o plano A, como seria o plano B, escrevemos um plano de parto, junto com a minha doula, com as duas enfermeiras obstétricas que formavam a minha equipe, junto com o meu médico, que seria o plano B. Nós conversamos muito, estruturamos tudo. E no dia 28 de dezembro, eu estava aqui na minha casa, minha família toda estava aqui, porque era Natal, eu não poderia viajar, estava de 39 semanas de gravidez. Nós sempre passamos o Natal juntas, é uma oportunidade que a gente tem de estarmos juntos, porque moramos em cidades diferentes. Estávamos aqui, eu, meu pai, meus 3 irmãos, com os meus cunhados, meus sobrinhos, e a data provável do parto da Bianca seria para janeiro, então eu não imaginava que ela pudesse nascer por aqueles dias. E estávamos em festa, eu muito tranquila, curtindo os últimos dias de barrigão, até que na madrugada do dia 27 para o dia 28, 1h da manhã, a minha bolsa rompeu. Foi muito interessante porque o Rodriguinho estava dormindo na nossa cama, né, a casa muito cheia, os quartos ocupados. Ele bateu na minha barriga e falou: abre! Ele mal falava, ele tinha 1 ano e 7 meses. E eu falei: não, filhinha, não vai ser assim que a Bianca vai nascer. Né? E eu dormi, logo em seguida era meia-noite, 1 hora depois eu senti um líquido escorrer. E aí eu notei que tinha alguma coisa diferente acontecendo, me levantei e percebi que a bolsa tinha rompido. E eu acordei meu marido e falei: Rodrigo, a bolsa rompeu, o que a gente vai fazer? Porque a gente não imaginava ter um parto domiciliar com tanta gente dentro de casa. E se fosse durante o dia, a gente tinha combinado com os parentes, né, que eles iam passear, iam dar uma volta, né, enfim. Mas era 1h da manhã, a gente não podia acordar todo mundo, né, e mandar todo mundo embora, porque tinha criança em casa. E aí ele falou: o que você quer fazer? Vamos para o hospital? E aí, naquele momento, eu pensei e falei: não é isso que eu quero. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda estava sem contração e eu vim aqui pra fora, eu fiquei conversando com a Bianca, falando que eu estava muito feliz porque ela estava chegando, que ela era bem-vinda, que eu estava pronta, que ela podia vir, né? Aí eu avisei as parteiras: olha, minha bolsa rompeu, tô sem contração. Elas falaram: então aguarda, quando começarem vocês avisa de novo. E aí, 3 horas da manhã, as contrações já começaram ritmadas. No começo elas são muito gostosas, são contrações que vêm, né, uma intensidade fraca, a gente vai sentindo aquela onda da contração. E aí eu chamei minha doula e falei: olha, a coisa tá começando, viu? E aí as contrações rapidamente aumentaram de intensidade. 4 horas da manhã eu já pedi para todo mundo vir, então eu chamei as parteiras, elas estavam em Campinas, elas moram em Campinas, avisei a minha doula, falei: olha, a coisa aqui está começando, contrações a cada 3 minutos e já está ficando forte.
Nesse meio tempo que o pessoal estava se deslocando para vir, eu já fui pro chuveiro, né? Fiquei embaixo da água, sentindo que o meu corpo estava trabalhando. Então foram momentos de muita alegria, né? Que eu estava percebendo que o meu corpo sabia o que fazer, né? Que era para eu confiar que tudo ia dar certo. Logo depois a doula chegou. Quando ela chegou, eu estava no chuveiro já com contrações muito fortes e ela já sentiu que eu já estava precisando de uma ajuda para lidar com a dor, e aí ela já baixou a luz do banheiro, colocou uma música suave, me ofereceu uma massagem e ela falou: Flávia, abre a porta da Partolândia e se entrega, deixa a coisa acontecer. E aí, daquelas horas subsequentes, enquanto a banheira enchia, eu fui me entregando, eu fui mergulhando, eu fui fechando os meus olhos, eu fui desconectando desse mundo que estava aqui. A dor me ajudou a me levar para esse lugar desconhecido, que é essa Partolândia onde a gente está fora da realidade, onde a gente realmente não conecta, onde os nossos hormônios estão trabalhando e a dor foi se intensificando. E foi muito bom estar em casa, porque eu pude ficar ali na banheira com água quente. Nessa hora, já era umas 6 e pouco da manhã, os familiares começaram a acordar, porque já ouviram a movimentação, gente chegando em casa, né? Chegou doula, chegou fotógrafo, daqui a pouco chegaram as parteiras. E foi legal que todo mundo ajudou a encher a banheira, então cada hora entrava um irmão, uma cunhada, né, com uma panela de água quente para encher a banheira. Então eu vi o pessoal, todo mundo me dando apoio, dando aquele sorriso, sem falar nada, tipo, estamos aqui, ó, vai dar certo. E aí depois que essa banheira encheu, eu fiquei em silêncio, penumbra, num ambiente muito calmo, muito acolhedor. O Rodrigo ficou o tempo inteiro em torno da banheira, me dando a mão, me apoiando. E a cada contração eu apertava a mão dele, eu sentia que ele estava ali. As poucas vezes que eu abri os olhos, eu via o olhar das doulas, das parteiras, me dando apoio com um simples olhar, falando: tá tudo bem, confia que tá tudo bem. E no momento que as dores estavam muito, muito, muito intensas, eu estava exausta, sem dormir a madrugada inteira. Eu falei: olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa dor, eu quero dormir. E elas falaram: dorme, qual que é o problema? Eu posso dormir? E aí eu saí da banheira, deitei na cama, fiquei ali por 1h30 dormindo. Entre uma contração e outra, eu empurrava, eu já sentia puxo nessa hora, eu empurrava e eu dormia. Vinha a contração, eu empurrava e eu dormia. Até que no final ali, depois de 1h30 empurrando, as parteiras sugeriram: Flávia, vamos fazer um toque, vamos ver em que pé que tá, porque você está empurrando há tanto tempo, né? E eu lembro que a Camila me tocou e logo que ela tirou a luva, ela deu um sorriso e falou: coloca a mão para você ver. E aí eu coloquei o dedo, eu senti que faltava isso aqui para a Bianca nascer, ela estava na porta. E aí eu me vi com uma energia muito grande, eu levantei, eu falei: então agora eu vou parir. E eu sentei na banqueta de parto e eu empurrei, eu fiz força. E a Bianca veio devagarinho, distendendo o períneo, eu senti o círculo de fogo, eu senti meu corpo se abrindo e eu pude sentir ela chegando pouco a pouco. E estavam ali meu marido, minha irmã, as parteiras, minha doula, todo mundo comemorando a chegada da Bianca, até que ela nasceu. E aí eu pude eu mesma pegá-la, recebê-la no meu colo. E ali, naquele minuto, eu senti que tudo valeu a pena, né? Que tê-la nos meus braços, ela nasceu muito bem, chorando, rosada, muito ativa, com os olhinhos abertos, já querendo me conhecer também. E esse primeiro encontro foi um encontro de tanto amor, de tanta ternura, de tanta alegria, tanta felicidade. A dor acabou ali e foi muito, muito extasiante. E para mim, viver essa experiência realmente me fez ver que o parto pode ser um portal, um início de uma nova vida, uma nova fase na vida da mulher, né? E dali tudo transcorreu muito bem. A Bianca mamou na primeira hora de vida, ela ficou comigo o tempo inteiro, ela não sofreu nenhuma intervenção desnecessária. Então, assim como o meu parto foi natural, a chegada da Bianca também foi completamente natural, ela não recebeu nenhuma intervenção, ficou comigo o tempo inteiro.
E desde então estamos nós aqui, nós 4 juntos o tempo inteiro, sempre que a gente pode, a gente está junto em família. E eu passei a minha licença maternidade, curtindo a maternagem, a amamentação. E depois que eu voltei a trabalhar, eu realmente mergulhei, né, no mundo da humanização. E hoje eu sou uma nova obstetra, né? Hoje eu atendo, eu vejo a obstetrícia com novos olhos profissionais, mas também com novos olhos pessoais, né? Porque quando eu vejo uma mulher em trabalho de parto, eu me vejo ali, eu me identifico ali, né? Quando eu vejo ela passando por todas aquelas fases, a fase ativa, a transição, as dores do expulsivo, eu entendo exatamente o que ela está passando. Então, para mim, isso me trouxe uma nova dimensão das necessidades que essa mulher tem, né? E um privilégio de poder atendê-la nessas necessidades. E junto com tudo isso, eu abracei o movimento da humanização. Hoje, o meu ideal de vida profissional é fazer com que cada vez mais e mais mulheres tenham acesso a um atendimento no seu trabalho de parto e pós-parto digno, respeitoso, onde as pessoas levem em consideração suas necessidades, não só físicas, mas emocionais, onde as melhores práticas da medicina sejam empregadas naquele caso, especificamente, de forma individualizada, onde ela tenha a oportunidade de vivenciar o seu parto da melhor forma possível, que seja um evento familiar de muita alegria, de muita realização. Esse é o meu projeto de vida hoje, como profissional, levar essa mensagem para as mulheres, para os profissionais, encorajar os profissionais de que sim, é possível a gente mudar esse modelo de assistência obstétrica e levar essa mensagem às mulheres de que sim, é bom parir, é possível parir, parir com respeito, parir com uma boa assistência, é uma experiência de vida que vale a pena ser vivida. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje.